Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 9. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. E aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe em viagem, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tardinha, a celebrarão. Comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Também, se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, a celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, à ordem do Senhor, permaneciam acampados. E à ordem do Senhor, partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia, ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas alçando-se elas, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor que ele lhes dera por intermédio de Moisés.